sei se isto aqui está no silêncio. Bom dia, senhoras e senhores ministros, senhoras e senhores secretários de Estado, os parceiros sociais aqui presentes, todo o protocolo observado. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a vossa presença e participação num momento particularmente marcante da vida do país e daquilo que está a acontecer no mundo. Nós todos temos estado a acompanhar, já há algum tempo, uma sucessiva fase de crises, desde 2016 praticamente, tem a ver com a seca severa, que está muito ligada a fenómenos meteorológicos extremos provocados pelas mudanças climáticas, a pandemia da Covid-19, e agora os efeitos gravosos da guerra na Ucrânia, e sobre um país como Cabo Verde, tem as suas vulnerabilidades, uma economia aberta ao mundo, com forte exposição a choques externos, o que faz com que nós sintamos com níveis muito mais elevados aquilo que são os efeitos externos. E aproveito também para saudar os senhores presidentes de Câmara, o presidente da Câmara de Tarrafal, que estou a ver daqui, o problema é que as máscaras hoje criam-nos este problema, também o vereador da Câmara Municipal da Praia, mas eu estava a dizer que a exposição a estes fenómenos e momentos extraordinários tem sido muito forte para um país como Cabo Verde. E dizer que nenhum país do mundo está, isto é uma evidência, está fora destes impactos. Alguns conseguem acomodar com maior capacidade de resposta do que outros, mas de uma forma geral tem sido, de facto, algo extraordinário, excepcional, intenso e com impactos quer sanitários, quer económicos e sociais muito, muito fortes. O governo tem estado a dar as respostas, as medidas, a começar logo com o programa de mitigação para fazer face aos efeitos da seca e dos maus anos agrícolas. E quando trazemos aqui a questão da seca, é porque trata-se de seca severa. Se fossem secas normais, estaremos a dizer, bom, Cabo Verde é um país que chove pouco e nós acomodamos normalmente as situações de falta de chuva. Quando a seca é severa, cria impactos também severos. E estas mitigações que têm sido feitas ao longo destes anos têm sido no sentido de proteger a atividade agrícola, a produção, a criação de animais, do gado, aumentar a resiliência na produção e a mobilização da água e garantir que aquilo que é a atividade agrícola da vida rural se mantenha independentemente da situação da gravidade das secas. E investimos valores relativamente elevados para conseguirmos mitigar, e mitigar quer dizer que não se resolvem todos os problemas, mas se amenizam os problemas e os impactos. A pandemia da Covid-19, com os impactos que nós todos conhecemos, a nível sanitário, e Cabo Verde deu uma boa resposta no combate à Covid, do ponto de vista sanitário. Do ponto de vista social e económico, os impactos são muito fortes e ainda se sentem. Tivemos um período de recuperação, mas estamos ainda sob os efeitos muito gravosos da pandemia, nomeadamente na área económica e social. E quando estávamos já a preparar para a retoma, somos confrontados com os impactos da guerra na Ucrânia, que apesar de distância que a Ucrânia, distância em termos geográficos da Ucrânia relativamente a Cabo Verde, os impactos são visíveis e são sentidos.
a pressão inflacionista, ajustada e combinada com a valorização do dólar relativamente ao euro, que é a nossa moeda de pagamento da maior parte das transações, tem feito com que os preços internos sofram de uma forma significativa. E se o governo não tivesse introduzido medidas de estabilização de preços, estaríamos com preços a disparar nas famílias, nas empresas, isto quer em relação à energia, combustíveis, gasóleo, gasolina, gás, butano, eletricidade. Aquilo que está a ser sentido pelas famílias e pelas empresas é apenas uma parte do efeito. A parte maior está a ser absorvida e essa absorção significa custos, encargos e compensação desses encargos. Para além dos efeitos sobre a produção alimentar, os produtos alimentares, os preços dos produtos alimentares e a segurança alimentar. Isto a nível do mundo inteiro é a parte até mais gravosa. Os combustíveis até se pode fazer alguma regulação, que é o que está a tentar fazer, a nível dos produtores, a nível alimentar é muito mais complicado. E há um problema de quantidade disponível no mercado, porque Rússia e Ucrânia são grandes países produtores de cereais. Depois isso provoca escalada de preços. E depois, por consequência, vários outros produtos estão a aumentar. É só ver a construção civil e os transportes, quer dizer que isto é real e tem um impacto muito, muito forte. E medidas já têm sido adotadas, por isso é que o governo declarou a situação de emergência social e económica com dois objetivos. Um é para termos uma percepção muito clara que estamos, de facto, em crise. Crise mundial, e Cabo Verde faz parte do mundo e recebe os efeitos dessa crise. E ter essa consciência é importante. Primeiro, para podermos acomodar o nosso nível também de consumo, estou a falar dos cidadãos, estou a falar das empresas, estou a falar das organizações, à situação. Segundo lugar, essa consciencialização permite valorizar também as medidas, a compreensão dessas medidas. Terceiro, para mobilizarmos junto dos parceiros recursos para podermos dar as respostas também de mitigação e de proteção. E é neste ponto que nós entendemos que devemos criar uma grande frente comum de ação para podermos fazer esta sensibilização e podermos aumentar os níveis de ação de solidariedade e dar as respostas que são necessárias. Temos uma tendência muito forte aqui em Cabo Verde de tudo o que acontece é Estado, é governo, é responsabilidade governamental. E a vida não é assim, as situações não são assim. E quanto mais se afunila apenas numa entidade, mais problemas temos de respostas. E é preciso que essa responsabilização, mais do que responsabilização, que essa ideia coletiva de resposta de ação seja de facto compreendida, interiorizada. Porque só assim é que conseguimos ser eficientes e eficazes. Aconteceu um bocado na pandemia. No início, não houve essa reação coletiva. Até houve um período em que começaram a chamar nomes à Covid, a fazer músicas, um bocado num sentimento desplicente relativamente à gravidade da situação. Depois, quando se ganhou consciência de que o problema era real, e começou a haver mortes, e começou a haver casos a chegarem mesmo a Cabo Verde, a atitude mudou, o comportamento mudou, das próprias pessoas, das instituições. E se não tivesse havido essa compreensão, teríamos graves problemas em termos de dar respostas, porque depende do governo, das políticas, das ações, mas depende do comportamento individual. Depende das organizações, depende da sociedade.
E quando isso foi conseguido, conseguimos dar respostas muito mais eficazes. Então, nesta crise agora, cujos efeitos económicos e sociais podem ser muito mais gravosos do que a pandemia. Primeiro, sabemos como é que a guerra começou, não sabemos como é que termina, nem quando é que termina. Que os seus impactos são muito mais gravosos em termos económicos e sociais é uma evidência. Então, ganhar essa consciência de que estamos numa situação difícil e grave é importante para podermos acumular comportamentos, atitudes e fazer essa ação, de facto, de intervenção, sem prejuízo de o governo assumir as suas responsabilidades, porque tem responsabilidade de liderança, de processos, mas não pode ser o único ator a funcionar neste quadro. Por isso é importante que possamos ter esta frente comum para a ação, e a nível dos nossos parceiros há várias formas de agir e atuar. As organizações religiosas que já fazem um trabalho muito meritório junto das comunidades, as ONGs, as associações, fazermos de facto essa grande frente, falar também dos municípios, das câmaras municipais, no sentido de fazermos ações que façam, primeiro, uma compreensão muito clara da situação, deixar essa coisa muito cabo-verdiana também de distribuir culpas, que não resolve problemas nenhuns. A culpa, se houver, está lá onde a guerra está a acontecer e por quem começou essa guerra, mas concentrarmos relativamente ao essencial de respostas que precisamos para sermos eficientes, eficazes e conseguirmos. E já demos provas de que podemos conseguir e conseguimos relativamente à pandemia, podemos conseguir relativamente a esta situação. Portanto, termino com este pedido para nós podermos cerrar as fileiras. Temos condições de o fazer. Conseguimos fazer nas várias outras situações. Temos séculos de resiliência nesta nação. Mas isso não é suficiente para poder dar as respostas que precisamos. Precisamos é olhar para trás da nossa resiliência e fazer uma ação proativa de respostas que precisamos neste momento. Portanto, agradeço a vossa participação. O lema, de facto, é ação e todos juntos conseguirmos dar uma boa resposta a esta situação emergencial que está a afetar o mundo e afeta particularmente Cabo Verde. Muito obrigado.